Alô, pessoal! Alô, alô, Terezinha, ai que saudade do cassino do Chacrinha. Agora que você já entendeu a importância de uma quarentena, nós vamos falar sobre uma das coisas mais legais no hobby, a escolha dos peixes que vão habitar o aquário. Não vamos falar sobre quais peixes você tem que comprar. Vamos falar sobre comportamento, alimentação, necessidades e tudo que você precisa levar em consideração na hora de escolher um peixe. A ideia é ir falando aos poucos sobre a maior parte dos peixes disponíveis nas lojas do Brasil. Roda a vinheta que você já vai entender melhor. Precisa cortar esse cabelo, hein? Vai se catar! Ah, então chegou a tão esperada hora de escolher os peixes que você vai ter. Legal, e agora? É só entrar na loja e apontar pros peixes que você achar bonitinho. Não. Agora é hora de pensar se você vai ter condições para manter felizes e saudáveis os moradores escolhidos. Antes de mais nada, eu não tô aqui para falar faça isso, não faça aquilo. Eu vou procurar passar informações baseadas em estudos e na experiência de outros aquaristas para que você tome a melhor decisão na hora de escolher. Bom, antes de começar, vamos fazer uma observação importante. Você não pode sair por aí que nem um maluco enchendo de peixe o aquário que você acabou de ciclar, tá? Lembra do vídeo sobre o ciclo do nitrogênio? Você precisa ter colônias bacterianas o suficiente para que elas consigam lidar com os dejetos que vão ser gerados pelos peixes. Então o ideal é você ir adicionando os peixes devagar e com paciência, para dar tempo de haver um equilíbrio entre carga orgânica gerada e colônias bacterianas. Lembra que o nosso hobby exige paciência, tá? As coisas boas demoram para acontecer, mas as ruins, acontecem rapidinho. Então vamos lá, o primeiro peixe vai ser o mais famoso de todos, tá? Estrela de cinema e que todo mundo conhece. O peixe palhaço. Sou eu, abestado! O peixe palhaço geralmente é um peixe tranquilo de se ter. Ele não requer condições muito especiais, é de alimentação tranquila, é seguro para aquário de corais e é presença garantida em quase todos os aquários que a gente vê. Cerca de 30 espécies são conhecidas, uma do gênero Premnas e todas as outras do gênero Amphiprion. Provavelmente você já viu os mais famosos desse gênero: Pércula, Ocelares. Ah, são iguais. Não são, existem algumas pequenas diferenças. Frenato ou Tomato, o Clark, enfim, por aí vai. E o de gênero diferente é o Premnas biaculetus, que é o conhecido como marum. Mas se é tudo palhaço, todos têm o mesmo comportamento? Então, lembra que eu falei que geralmente ele é um peixe tranquilo de se ter? Pois bem, algumas espécies têm comportamento mais agressivo do que outras. Clark, Tomato, marum, geralmente vão querer ser os donos de todas as anêmonas do aquário, por exemplo. Aliás, os palhaços eles são famosos por essa relação com as anêmonas. Muitos chamam essa relação de simbiose, mas há quem discorde. Muitos consideram que a relação de simbiose é fundamental, que um precisa do outro para sobreviver. Um exemplo desse tipo de relação pode ser encontrado entre corais e algas zooxantelas. Como o palhaço pode viver tranquilamente sem uma anêmona e vice-versa, essa relação costuma ser chamada de protocooperação, já que traz benefícios às duas partes sem que uma dependa da outra para sobreviver. E na hora da compra, o que eu preciso levar em conta? Além do básico, que é observar se o peixe não tem nenhum sinal de doença e está se alimentando bem, o ideal seria escolher 2 exemplares pequenos da mesma espécie, quando não escolher um casal já formado. Ah, mas por quê? Porque os palhaços são hermafroditas sequenciais. Todos nascem machos, quando forma o casal, um vira fêmea, e geralmente fica bem maior do que o macho. Se você colocar mais de 2 num aquário pequeno, existe uma boa chance desse casal se formar e começar a agredir os outros, ou esses outros ficarem sempre isolados e acuados no canto do aquário. Ah, mas eu conheço um cara que tem mais de um casal no aquário, e você também tem. Esses casos são exceções à regra. Os peixes palhaços são muito territoriais. Se você tiver um aquário de um tamanho razoável e conseguir manter cada casal em uma região, você pode ter chance de sucesso. Se não for o caso, você vai precisar ter muita sorte e mais sorte ainda dependendo da espécie escolhida. Vamos pro próximo. Yellow Tang. Tá aí, Yellow Tang. Esse cara também é figurinha carimbada na maioria dos aquários. O Yellow Tang também é um peixe simples de se manter, tá? Fácil de se alimentar, se dá bem com outras espécies, mas eventualmente pode ser agressivo com peixes da sua mesma espécie ou outros tangues. Principalmente se forem inseridos depois que ele já estiver no aquário. Se você quiser manter mais de um no aquário, o ideal é colocar todo mundo junto. Já diminui bastante a chance de agressão entre eles. Precisa de um aquário relativamente grande, tá? Porque ele nada muito e cresce bastante. Adulto deve atingir aí por volta dos 20 centímetros. É um peixe algueiro, então pode te dar uma ajuda aí no controle de algas, aí se isso for um problema. E é muito improvável que ele vá causar algum incômodo aos seus corais. O próximo peixe é o azulzinho mais desejado, o Hepatos, ou Adore para os fãs do Nemo. O Hepatos também é um peixe muito desejado pelos aquaristas. Tem um azul bonito, é muito ativo e é um peixe pra lá de simpático. Mas assim como o Yellow Tang, ele não deveria entrar em qualquer aquário. O Hepatos é um peixe que cresce bastante e nada muito. Ele chega a aproximadamente 30 centímetros quando adulto e ele cresce muito rápido. Com certeza você vai precisar de um aquário bem grande se quiser mantê-lo feliz por bastante tempo. Então eu vou repetir, não serve para aquários pequenos. No geral é um peixe pacífico, depois de adulto ele pode incomodar alguns peixes pequenos ou outros da sua mesma espécie que são introduzidos depois. O ideal para ter mais de um é fazer igual no caso do Yellow Tang, introduzir eles ao mesmo tempo.
É um peixe também algueiro e ele é bem esfomeado, então ele vai fazer uma diferença aí na carga orgânica do sistema. Depois de adulto, são muito comuns os relatos dele comer corais. Eu tive um que mandava bala aos meus zoantos. Então leva isso em consideração na hora da decisão. Particularmente, eu não considero ele totalmente reef safe, porque eu conheço vários aquaristas que tiveram problemas com ele depois de adulto. Outra coisa que envolve o Hepatos é a facilidade que ele tem de pegar íctio, né? Há quem chame ele de imã de íctio. Então atenção em dobro na hora da quarentena. Existe uma hipótese que fala sobre o fato dele dormir entre as rochas ser um facilitador disso, já que quando o parasita sai do peixe ele se fixa às rochas e quando os cistos eclodem à noite já atacam o peixe. Mas isso é só uma hipótese, tá? Eu nunca vi um estudo sério sobre isso. O Yellow Tang e o Hepatos recentemente começaram a ser reproduzidos em cativeiro, mas o Hepatos ainda vai demorar para atingir a escala comercial. E para finalizar, vamos falar sobre as donzelas. Não é essa donzela. As donzelas são peixes bem conhecidos, principalmente por terem um preço bem atrativo, serem peixes resistentes e terem diversas variações. Green chromes, domino, cupang, rabo amarelo, tree stripes e por aí vai. O grande problema das donzelas é que elas são agressivas. As green chromes, elas formam cardumes quando são jovens, mas depois de adultas elas começam a brigar por território. Colocar um cardume em aquário pequeno é quase certo que elas vão se matar e até sobrar duas ou uma só. Mesmo em aquários grandes isso costuma acontecer também. O ideal é você ter várias acróporas grandes aí para elas conseguirem se esconder. A Yellowtail e a Cupang, elas têm comportamento mais tranquilo, mas elas não formam cardumes. No máximo formam casais. Você pode até colocar mais de duas, desde que cada uma tenha o seu território e sua toca para se proteger. Elas são ótimas substitutas para o Hepatos para quem quer ter um peixe azul num aquário pequeno. No meu caso, foi o que me matou a vontade de ter um peixe azul, já que o Hepatos e o Powder Blue que eu tive, eles resolveram investir contra os meus corais. A Domino e a Tree Stripes, elas são bem mais agressivas. Elas costumam brigar entre si e até com peixes bem maiores do que elas. O mesmo vale para a donzela Gregório Nacional. Além do que a Gregório e a Domino, elas perdem totalmente a beleza depois de adultas. Pense bem antes de colocar um peixe no seu aquário. Muita gente fala: Ah, eu vou colocar um tangue no meu boio, mas em breve vou montar um aquário maior. Na minha opinião, isso é um erro. Se você vai montar um aquário maior no futuro, espere esse dia chegar para colocar peixes que crescem muito e precisam de espaço. Até porque imprevistos acontecem e não é sempre que você vai conseguir montar um aquário no tempo planejado. Eu vou deixar alguns links interessantes aqui na descrição do vídeo, inclusive um tópico no Reef Club que você pode perguntar sobre um peixe antes de comprar. Porque é isso que você tem que fazer. Se achou um peixe bacana, pergunta em fóruns, grupos de WhatsApp, para um amigo mais experiente sobre o comportamento do peixe, as necessidades que ele tem e tudo que você puder saber antes de adquirir. Não compre um peixe por impulso, a chance de você se arrepender no futuro é muito grande. E é isso, pessoal. Me fala aqui nos comentários se você já teve esse problema, como você resolveu isso. Se gostou do vídeo, deixa o joinha aí também. Ah, não esquece de curtir nossa página no Facebook também, tá? O endereço é facebook.com/reefshow. Um grande abraço e até o próximo programa.